Muito bem, eu preciso só de um retorno do som. Pessoal que já chegou, dá um like aí se vocês estão me ouvindo. Eu estou usando um microfone, então nem sempre eu tenho retorno se ele funciona. Os irmãos que estão me ouvindo, dá um like aí se o som, o áudio está ok. Só aguardando. Tudo ok? Os irmãos estão me ouvindo? Esse like aí eu quero entender que estão me ouvindo, é isso? Ah, som ok. Obrigado, Malu. Muito bom, os que se achegaram. Deve estar chegando mais algum, vou esperar mais um minutinho. Você que se achegou, eu vou estar trazendo a meditação dessa noite, está lá em Filipenses capítulo 2, então se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, esse é o momento, né? Você pode pegar. Na verdade, quando vai iniciar a live, tem até um lugar para pôr título, mas eu sempre esqueço. Filipenses capítulo 2, a gente vai estar lendo essa noite. Hoje é terça de oração e nós separamos um tempo para orar e sempre que eu desligo a live, eu vou lá com a minha esposa e nós suplicamos, né? Lembramos de toda a igreja e daquelas pessoas a qual Deus colocou à nossa volta e faz parte da nossa vida, né? Da nossa realidade. E sempre nós fazemos aí uma meditação antes para aquecer os nossos corações com a palavra de Deus. E vamos continuar orando. A igreja, ela é instrumento de Deus. E essa parte orgânica, essa parte viva, né? E de estarmos próximos, a igreja em si faz muita falta. Essa noite eu até sonhei que nós estávamos fazendo culto lá fora da igreja, né? No estacionamento, e as crianças brincando. Acho que é o desejo de voltar logo, né? Mas nós não podemos ir contra a lei, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Então, vamos estar orando e que muito em breve a gente possa estar lá desfrutando da doce comunhão, né? Filipenses capítulo 2, eu vou estar trazendo uma pequena meditação para os amados. Eu faço umas anotações aqui no meu caderno e para poder estar aí trazendo para os amados, compartilhando aquilo que Deus tem falado comigo, né? Mas, antes de mais nada, tudo nós levamos a Deus em oração. E não é diferente essa noite. Você que costuma orar em casa, que separa esse tempo para orar, ore até que você consiga orar. Que nem sempre nós conseguimos orar. Às vezes fazemos os nossos rituais. Jesus Cristo dá um exemplo quando ele fala daquele fariseu que ele estava, ele e o publicano, e a Bíblia fala que ele orava de si para si mesmo. Então Jesus Cristo deu para nós ali uma visão de alguém que achava que estava orando e não estava, né? Então tem pessoas que elas falam de si para si mesmo, aquilo que Jesus disse. A oração é uma entrega, a oração é uma rendição, a oração é estarmos diante do Pai. Por isso que nós não temos o hábito de orações repetitivas, porque não é algo mecânico. Nós entendemos que tem alguém do outro lado da linha que está nos ouvindo, né? Não tem sentido ficar dando voltas se a gente sabe que tem alguém nos ouvindo. Então, a oração é você falar com Deus, e Ele responde através da Escritura, através do Espírito Santo.
Quantas vezes você está orando e Deus fala conosco, né? A nossa pessoa esclarece partes que nós estamos errando, necessidade que nós temos de alteração de modo de comportamento, de assistência ao próximo, amar o próximo. Então, Deus fala conosco. A oração é um instrumento, né? É um diálogo, não é um monólogo, não. Vamos lá, então. Eu vou estar orando e vou estar trazendo essa pequena meditação. Minha oração é para que você seja abençoado essa noite, assim como eu fui e como eu sou também. Pai, obrigado. Obrigado por cada vida que está assistindo esse momento, essa pequena meditação. Me ajude, Pai. Vou falar essa noite sobre humildade, em que o maior exemplo é o Senhor. Não sou digno, Pai, longe de mim. Eu ensino com temor e tremor. Nós sabemos que isso é uma luta constante na nossa vida. E, ó Deus, como é difícil nós muitas vezes curvarmos a nossa cabeça. A sua palavra muitas vezes nos chama de dura cerviz. Ó Deus, nos ajude a quebrar essa dureza do nosso coração, ó Pai, essa vã maneira de viver nossa. Ó Pai, eu peço essa noite, fale conosco nessa pequena meditação, usa-me apenas como instrumento. Te suplico em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Filipenses, capítulo 2. Filipenses é uma carta que eu já dei na igreja, então muita coisa a gente já passou, mas faz muitos anos, e a palavra de Deus, ela é riquíssima, né? Eu vou falar essa noite sobre orgulho, porque é o tema aqui que me salta aos olhos desse capítulo, entre vários outros assuntos e que nos ajuda. Nós vamos falar 3 pontos aqui rapidamente. O primeiro que eu anotei é: o orgulho, ele impede a humildade. O orgulho impede a humildade. E nós podemos aqui, nesse contexto, e vamos olhar. Eu costumo fazer isso, né, nos outros títulos. Eu costumo inverter. Nós damos títulos normalmente voltados para o homem. Vamos inverter o título daquilo que nós vamos aprender essa noite? Vamos falar sobre humildade, certo? Vamos falar sobre orgulho, mas o título vai ser humildade. Por quê? Porque o produto final sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nome dele deve ser exaltado, e é Ele quem nos ensina. Então vamos ter aí um exemplo aqui nesse capítulo belíssimo de Filipenses, de humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o tópico vai ser humildade, né? Depois eu ponho lá. Então, o que impede a humildade? O orgulho. O que mais nós vamos falar? A humildade, ela vai facilitar a unidade. E Jesus Cristo, um modelo a ser seguido. O orgulho é algo que é inerente ao pecado. Alguém já disse que o orgulho, ele precede a queda. Por quê? Porque Deus, ele faz o quê com o orgulhoso? Ele abate. Então, a primeira coisa que nós temos aí já de conflito, quando somos orgulhosos, é o próprio Deus. Você se levanta diante do próprio Deus, né? O orgulho faz nós enchermos de nós mesmos e acabamos esquecendo Deus. O orgulho fecha portas, o orgulho nós não reconhecemos, e desde criança nós fazemos isso. Você briga, você prefere ficar sem o brinquedo do que se humilhar, haver uma humildade de dividir o brinquedo. Você fica sem comer, não é? Quando criança, sim, eu espero que quando adulto isso não exista mais, né? Mas nós sabemos que existe. Você fica lá com vontade de comer aquilo lá porque a pessoa parece que não queria dar, quis dividir, falou da outra parte que era mais gostosa, aí você fala, eu não quero mais, né? O orgulho fecha portas, né? O orgulho
não vem de Deus. Agora, a humildade, sim. E no capítulo 2, e eu anotei um aqui, do capítulo 1 também, para dar um pouco mais de força, né, naquilo que nós estamos aprendendo essa noite. No capítulo 1, 27, Paulo já tinha dito alguma coisa nesse sentido. Ele falou assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele fala assim, olha, vista a farda, é o que ele está falando, né? Você não vê um soldado no bar bebendo, vê? Não casa com a farda dele, não é isso? Então, ele se comporta de acordo com a farda. Ou seja, o Evangelho também nos reveste. Então, ele fala, viva de acordo com o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante de vós outros que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo fala, na minha presença, na minha ausência, eu quero ouvir de vocês que vocês estão vivendo de acordo com o Evangelho. Aí sim nós entramos no capítulo 2 de Filipenses, e o verso 1, ele fala assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo que o mesmo sentimento. Então, nós vamos entender aqui que humildade e unidade estão próximos, ou um vem através do outro, né? Agora, Paulo ele está escrevendo porque ele busca o quê? Uma harmonia dessas pessoas. Lembra de Filipenses? É uma carta assim, que Paulo, ela é uma carta totalmente pessoal. Paulo está na prisão, mas não é uma carta profunda teologicamente, aquelas coisas que Paulo ele pensa, analisa, busca no Velho Testamento e põe para nós. Filipenses é uma das cartas mais queridas porque você percebe que Paulo ele fala com o coração, é como ele pegasse e começasse a falar e alguém fosse escrevendo e aquilo vai brotando lá de dentro. E Filipenses é uma carta magnífica, você percebe essa pessoalidade de Paulo. Mas quando chega no capítulo 2, ele tem aqui uma mensagem teológica de uma das mais profundas que tem na Escritura, uma revelação teológica, né? Ele vai falar de Jesus Cristo, da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse contexto, a igreja tem alguns problemas com unidade. Lá tem Evódia e Sintique, né? Ele vai falar para essas duas que elas deveriam ser concordes, pensar igual. Então havia duas pessoas lá que elas estavam discordando uma das outras. Discordar não é errado. Ter pensamentos distintos também não é errado. Interesses distintos também não é errado você ter um interesse distinto. Você se interessa por algo, eu interesso por outro. Essa diversidade, ela vem de Deus. Deus é o maior promotor de diversidade do universo. Olha a sua volta, você vai ver. Você não vê borboleta igual, flor, peixes, animais, pessoas. Todo mundo é igual, porque todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 ouvidos. Mas todo mundo é diferente. Percebe isso? Né? Tirando aqueles gêmeos, né? Mas você vê essa diversidade. E na forma de pensar também nós somos assim. Agora, a questão é que nós devemos, na diversidade, quando pensamos diferente um do outro, buscar a unidade. E essa unidade é em Cristo Jesus. Alguém já disse assim que quando se promove apenas uma religião, você consegue no máximo uma união,
o ecumenismo, né? Todos aqui estamos juntos, cada um tem seu Deus. Mas você vai ter união. Mas para ter unidade tem que ter um pensamento só, numa única coisa. Unidade é só em Cristo, não tem outro jeito. Eu costumo dizer que união é um saco de batata. São batatas. Mas unidade é você esmagar essas batatas e fazer um purê. Aí você já não enxerga mais ali. Você vê um único pensamento, é um purê. Embora é da batata, de várias batatas, é o mesmo pensamento. Agora, o problema esse problema ele é universal, que é o nosso orgulho. E quando eu oro diante de Deus e orei já de início isso, e orei antes de começar essa live, eu falava, Senhor, eu não sou digno, porque o orgulho está sempre batendo a porta, né? E como é difícil a gente lidar com isso, né? Como é difícil a gente entender que é por graça. Porque quando você vai estudando a Bíblia, você vai vendo que o homem não é o centro é Deus. Mas quanto mais você se envolve com o mundo, se eu passo o dia assistindo Netflix, por exemplo, o centro é o homem. É o homem que vai defender o planeta, é o homem que vai morrer por todo mundo ali, imitando a Cristo. É o homem, ele é o centro, o homem que tem que ser feliz, o homem. E quando eu vou nas Escrituras, o homem é destituído e sobe a Deus. Entende? E isso é tão natural. Ontem, pela graça de Deus, né, completei 50 anos. E brinquei com o pessoal hoje que eu entrei em crise, né, porque eu nunca fiz 50 anos, falei brincando. E chegou, né, de repente passou rápido 50 anos. Outro dia eu contava nos dedos a minha idade, hoje eu não tenho dedos suficientes para isso. Mas quando você para pensar, até nesses pequenos detalhes, né, as pessoas, eu falei isso para um jovem da igreja, ele falou, você falou isso ano passado. Eu falei, vou falar sempre. Né? Ele falou, parabéns para você. Eu falei, não é para mim, é para Deus. Entende? O que eu tenho? Né? O que eu fiz mais do que aqueles que não chegaram? Aqueles irmãos que ficaram para trás, aquelas pessoas queridas que morreram. Então, o que eu fiz que eu sou mais que eles? Por que você está me dando parabéns? Eu só faço isso, não é no sentido de religiosidade, não, mas para a gente parar para pensar daquilo que nós fazemos, né, o tempo todo. Nós somos colocados no centro, né? E eu paro para pensar nessas coisas porque é uma luta constante. Não, se nós estamos vivos, não é mérito nosso, não é mérito meu que eu estou vivo. Que mérito que eu tenho? Porque se eu vou na Escritura, eu enxergo lá que a Bíblia vai dizer para mim que a misericórdia do Senhor se renovou essa manhã, motivo a qual eu estou vivo. Que a vida e a morte está na mão de Deus, Ele dá e toma para quem Ele quiser. E que a salvação é por graça, a continuação da nossa vida é graça, graça, graça absoluta. Quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu me vergo diante de Deus. É igual uma taquara, um bambu, você vai crescendo, você vai se vergando, que você vai vendo a grandeza de Deus. E é uma luta constante, porque nós queremos nos orgulhar. E você vai no mundo, o mundo fala, você merece, entende? Você tem que correr atrás das suas coisas, procura quem te ama, né? O divórcio, na maioria das vezes, qual que é os conselhos dos amigos para divórcio? Você merece coisa melhor, procure alguém que cuide, que te ama, sai dessa, não é? Então, boa parte dos problemas é por causa da essência do pecado, que é o orgulho de nós olharmos para nós mesmos. E agora, quando vem a humildade, esse termo não é meu, eu tenho que ser humilde para dizer isso, mas eu gostei. Humildade não é ausência de orgulho. Humildade é presença de Deus. A humildade não é ausência do orgulho. Humildade é a presença de Deus. E nós vamos ver isso rapidamente. Então, primeira coisa que impede essa humildade é o orgulho.
A primeira coisa, né? E o orgulho ela vai impedir também a unidade. O verso 3 fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mas nós sabemos que não é assim. Nós queremos que a nossa opinião seja melhor. Essa palavra vanglória, eu dei uma procurada lá, kenodoxia, né, no original, e fui olhando lá onde elas são aplicadas, essa palavra, em outros lugares, né? E aqui está falando no sentido de vazio de glória. Então, o que faz uma pessoa que está vazio de glória? Ela, vanglória, ela se enche. Ela quer se encher. E aí ela vai buscar o quê? A glória própria. Pergunta, né? Por que eu faço isso? E isso é tão sutil. Muitas vezes eu busco mais conhecimento. Vou nas escrituras, ou vou nos livros, vou na escola. Para quê? O meu propósito. Entende como é difícil se despir muitas vezes do orgulho e revestir-vos de humildade? E às vezes é para ganhar um argumento melhor, para mim parecer sábio aos olhos das outras pessoas mais inteligentes. E a Bíblia ela sempre diz para nós olharmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos. E se nós formos sinceros conosco, nem na Bíblia, do modo corretamente, a gente vai. Porque às vezes nós queremos disputar, né? Você já percebeu brigas por coisas tão pequenas? Você quer ver um exemplo? Acho que isso só acontecia na minha família, não sei se na sua acontecia. Mas às vezes estava todo mundo na mesa lá e minha mãe e meu pai faziam muito disso, né? Muito exagero, fazia algumas vezes isso. Eles começavam a falar do passado e aí divergiam em alguma data. E meu pai falava assim, né? Não, foi em 70, foi em 1970, fulano estava com tal idade. A minha mãe, não foi, eu tenho certeza, foi em 71 quando a gente morava lá. E a gente queria saber o resto do assunto que eles vinham falando e eles paravam nisso para discutir se era 70 ou 71, algo que não era relevante ali para ninguém, né? A gente saber o ano certo. Mas o orgulho de não querer ceder, entende? E embora você pode estar com toda a razão, há momento certo de se dizer as coisas. A Bíblia tem princípios para isso. A verdade deve ser dita em amor. Quando nós olhamos lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, você vai ver também que o fruto do Espírito, não é frutos com S, é fruto, você vê o termo mansidão. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Decorei os 9, né? Mas essa palavra mansidão, ela significa força sobre controle. Ela era usada na época para amansar cavalo. Quando alguém chegasse lá e pegasse o cavalo de uma pessoa e falava, ó, manso, mansidão. Manso. Aquela palavra queria dizer para a pessoa, ele é forte, solta um cavalo para você ver como que ele faz estragos. Mas está sob controle. É isso. Você tem poder, você sabe muitas vezes que está certo, mas aquele não é o momento. Não é dessa forma, não é passando por cima de tudo e todos e para valer aquilo que você sabe. Não. Aí, aguarda. E o fruto do Espírito faz isso conosco. E nós vamos olhando, né, mais coisas. Coisas materiais muitas vezes não são necessidades, são orgulho, é apenas orgulho. E Paulo fala em Romanos capítulo 12 para a gente se acomodar nas coisas humildes, mas não. Muitas vezes eu quero comprar algo, não é para minha necessidade, é para que as pessoas vejam que eu tenho. Eu lembro quando começou a sair
os iPhone, eu não sei se tem esse serviço até hoje, mas existia um serviço para alugar um iPhone para quem não pode comprar, para ela ir numa festa, ir num encontro, para exibir o iPhone. O que quer dizer isso? Se nós formos sinceros, e há pessoas que pagam para isso. Então, as pessoas elas querem serem superiores. Até na filantropia, muitas vezes, eu vou ajudar a pessoa, se você vai procurar o porquê daquela pessoa, ela quer se aparecer. E Jesus Cristo vem e quebra tudo isso. Ele fala, a sua mão direita não deve saber o que a esquerda faz. Mas nós queremos, não é? O orgulho está por trás disso. Lembra Gênesis capítulo 11? Como que começa? Eia, venha, façamos um nome. O que os homens fizeram? Construir a torre de Babel. Para quê? Para que nós sejamos conhecidos. E olha, essa voz ecoa até hoje em nossos ouvidos. Eia, vamos, façamos um nome. Façamos um nome. Faça o seu nome crescer. Seja, faça e aconteça. E aí você vai nas Escrituras, o Espírito Santo fala. Existe um nome que é sobre todos os nomes, e esse nome é de Jesus Cristo. A palavra de Deus te coloca você no seu lugar. Entende? A palavra de Deus faz você exaltar um nome e não é o seu. Fantástico esse contexto, né? Estou avançando, deixa eu correr. Eu me conheço, tenho que me policiar. Então, o orgulho, ele traz esses empecilhos, impede a humildade também, né? Agora, quando nós buscamos essa humildade, não. Quando nós somos humildes pelo poder de Deus em conhecer a Deus, isso que acho que é o termo mais correto, né? Como você começa a saber que isso está acontecendo? Primeiro, não é uma pessoa que auto se promove, e essa é uma das partes tão difíceis. Como que eu falo isso com tanta autoridade? É óbvio, porque nós somos assim, não é você é assim. Nós somos assim, nós queremos nos aparecer. Eu, quando olho uma fotografia que tem um monte de gente, aonde vai os meus olhos? Quando eu falo para minha esposa, olha, você não olhou minha franjinha lá, o que eu estou preocupado, né? Eu brinco com ela às vezes, né? A idade vai chegando, o cabelo vai caindo. O que eu estou preocupado? Se a palavra de Deus está quebrando corações, se eu posso ser instrumento de Deus, se eu pudesse desaparecer e somente a minha voz sair, é isso, eu quero seguir aquela voz que vem lá desde Babel, eia, vamos, façamos um nome, para que sejamos conhecidos. Então é uma luta constante. Então quando você começa a vencer algumas coisas na sua vida, ou seja, não é a autopromoção, já está começando a se aparecer mais com aquilo que a Bíblia chama de humildade. Não busca a sua própria glória. Jesus Cristo fala, ai daqueles a qual todos os homens o elogiarem. Está lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, Lucas capítulo 6, ele fala isso. Aquelas pessoas que querem atenção, né? Elas buscam a glória porque elas querem atenção, elas querem respeito. Gente, eu estou falando, deixa eu falar também. Isso é tão sutil que você já percebeu que até problemas, você quer que o seu seja maior que o outro. Rapaz, olha, eu bati o dedinho ali e doeu. Ai, você não sabe quando eu meti o dedo lá na mesa lá e, nossa, era de manhã, eu chorei. Aí o outro fala, eu caí da moto e a moto caiu em cima do meu pé, ficou preso. E você já fica na expectativa que vai vir um maior, não é? Até nas coisas ruins a gente quer ganhar. O nosso problema é maior. Rapaz, estou passando por uma dificuldade. Aí, você não sabe o que eu estou passando, não é isso? Que isso? O centro é nós. Por isso que Paulo ele vai tratar isso. Nada façais por partidarismo, né? Separando, ou por vanglória, tentando encher a si mesmo, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ele fala. E o verso 4 ele fala, não tenha
cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Você busca o benefício dos outros. Mas eu risquei aqui uma palavrinha, é chave. Às vezes você já leu isso aqui e não percebeu. Às vezes já percebeu. Está assim, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Senão, olha a palavrinha que eu risquei, também cada um qual é o que dos outros. Paulo não está falando, olha, você tem que se preocupar só com os outros. Ele fala também com os outros. Porque é óbvio que nós temos nossas famílias, temos nossos problemas, mães muitas vezes atarefadas com filhos pequenos, é difícil, né? E coisas que acontecem, serviço do dia a dia, enfermidade, quantas coisas, né, a gente sabe que acontece na vida de cada um que não é fácil, muitas vezes parar e cuidar dos outros, né? Mas nem por isso eu não devo. Paulo fala, olha, cuide do que é seu, mas também não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deus sabe das nossas dificuldades e das nossas limitações. Deus sabe. Mas ele fala, olha, o próximo também. Né? E alguém já disse que nós somos muitas vezes como criança. Criança, ela chama atenção para ela. Né? Uma criança pequena, ela chora pelo leite. Ela não pede, ela grita, ela quer e tem que ter. Se você não trata com o futuro, todas as demais coisas ela quer desse jeito, é do jeito dela. Né? E só que tem adulto que é assim também. O orgulho faz isso conosco. Terminando, o orgulho não tem como erradicar, não com a nossa força. Eu quero ser humilde a partir de hoje. Lá no fundo pode ser que você quer ser humilde, sabe para quê? Para se aparecer. Percebe como é sutil? Só tem um jeito de nós vencermos o orgulho. Só tem um jeito de nós sermos humildes. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O verso 5 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento aqui é o mesmo que tende a mesma atitude. Nós temos um modelo. Você tem um modelo. Falei a semana passada que nós queremos seguir pessoas. Cada um tem um modelo. Eu quero ser igual o jogador tal, né? Se veste igual, corta cabelo igual a cantora tal, igual fulano de tal. E você começa a ficar parecido com eles. Nós temos um modelo e é Cristo a ser seguido. E cada dia mais nós devemos ficar parecido com Cristo. Ele é o nosso modelo. E Paulo fala, olha, vocês devem ter a mesma atitude que Jesus teve. E como Jesus mostra? Ele mostra o quê? Esse domínio para nós sobre a autoexibição. Ele mostra. O verso 6 ele fala assim, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Embora ele é da mesma natureza, a gente chama de ontos, isso é uma palavra teológica, da mesma essência, ele é Deus, ele não abriu mão dos seus atributos, deixou de ser Deus nesse sentido, ele apenas não usou, entende? Mas ele é Deus. E Paulo fala aqui para nós que ele, embora sendo Deus, não se autopromoveu, não usou disso. Tanto que as pessoas que olhavam para ele, o que fazer? Por que Judas teve que identificá-lo? Se ele fosse diferente das outras pessoas, por que Judas teve que ir lá dar um beijo e identificar quem era? Parou para pensar nisso? Se ele se autopromovesse, se tivesse uma roupona? Alguém disse que um andarilho, um mendigo e um rei despidos da sua veste, da sua vestimenta, não há diferença. Você não sabe quem é o rei e quem é o mendigo. Mas nós queremos ser orgulhosos. E Jesus Cristo dá o maior exemplo aqui. Né? O verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É interessante aqui, a hora que eu estava anotando, achei excelente
essa linha de raciocínio. Ele esvaziou-se para servir e não se encheu para ser servido. Olha só, Jesus Cristo se esvaziou para servir. O que nós fazemos? Ao contrário, nós nos enchemos e queremos ser mais. Queremos que as pessoas nos servam. Eu não quero que seja desse jeito. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. A ironia de tudo isso, não sei se eu posso usar o termo ironia, mas quando eu li esse texto, eu vi, e meditando, Jesus tem tudo. Alguém que tem tudo se esvazia para servir o próximo. Deixou de si mesmo, o maior dos exemplos. Ele considerou o próximo, considerou nós primeiro. O quanto que ele considerou a nós, Paulo responde, morte e morte de cruz, no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se, se esvaziou, assumindo-se em forma de servo. Desculpa, o verso 8, minha visão tem que chegar mais perto aqui a Bíblia. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quanto que Jesus deixou de si mesmo em prol a minha pessoa, em prol a você? Morrendo, morte de cruz. Que fantástico. Amados, não tem como crescer em humildade sem Jesus. Sabe por quê? E aí uma outra linha de raciocínio que nos ajuda a entender esse texto aqui. Nós queremos, lembra vanglória, né? Vazios de glória, nós queremos encher-nos de todo jeito. A Bíblia fala que toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva. É uma florzinha, imagine uma florzinha com uma erva com uma florzinha em cima. Ele fala assim, olha, vai morrer. E vai secar e vai murchar a flor. Ele fala, seca-se a erva, murcha-se a flor. Se ele fez uma ligação que nós somos como a erva e a nossa glória como a flor da erva, ele está dizendo, olha, tudo aquilo que você acha, que você pensa que acontece, vai junto. A sua glória vai murchar junto. Então eu quero me encher, essa que é a verdade. E encher de mim mesmo. Encher de mim mesmo. Eu olho para o mundo, né, e quero que seja igual ao meu. Amados, nós já aprendemos na igreja, na escola dominical, sobre cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão? Todo mundo tem isso. Não é uma doença, né? Cosmovisão é a forma de você enxergar o mundo. Você enxerga um mundo diferente da pessoa ao seu lado. Cada um enxerga o mundo da sua forma, do seu ponto de vista. Agora, o que acontece? Onde que está o orgulho aí? Que você considera o seu ponto de vista superior das pessoas à sua volta. E você diz, todo mundo tem que ser como eu. Então nós consideramos o nosso ponto de vista o melhor de todos. E aí o que você vai fazer? Você quer que as pessoas pensem igual a você, mas ela não quer pensar igual a você, ela quer pensar do jeito dela. E, ao contrário, ela quer que você pense igual a ela. Então, você vai discutir, porque o seu time é melhor. E ela fala, não, eu penso diferente, o meu time é melhor. Você vai discutir, o meu partido é melhor, o dela não o meu candidato, entende? A minha igreja, a minha forma de cultuar, o meu. Está vendo que Paulo está tratando Evódia e Sintique, que são duas pessoas que estão discutindo na igreja lá, e elas estão discordando porque ele fala, sejais concorde, manda uma carta tratando de pessoas. Como que se resolve isso? O mesmo Espírito, a mesma fé. E aí eu termino citando Efésios capítulo 4, que eu anotei aqui também. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Nós já lemos isso em Filipenses. Com toda humildade e... Qual a palavrinha que nós aprendemos hoje? Mansidão. Força sobre controle. Que forma devemos andar? Com humildade,
Sabemos quem nós somos, sabemos quem Deus é, sabemos da nossa dependência de Deus, com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Opa, lembra? Humildade, unidade. Quase que se confunde, não é? Não tem unidade sem humildade. Agora, é uma coisa assim tão estranha você parar para pensar nisso aqui, que você não tem como fabricar humildade e nem unidade. Isso é resultado de Deus na sua vida. É um resultado daquilo que você faz. É tão assim estranho que às vezes a gente fala assim, não peço paciência para Deus porque Deus pode dar lutas para que... Amados, esse é um pensamento errado. Existe algo na Bíblia chamado fruto do Espírito. E a paciência, a longanimidade está lá. E quando você entra numa situação que exige, aliás, todas exigem, e que o Espírito Santo habita em você, você já tem algo chamado paciência. Você já tem amor, você já tem mansidão, você já tem domínio próprio. Então, quando você olha para uma criança que ela está aprontando, ao invés de pegar, por falta de sabedoria, um pedaço de alguma coisa que tem na mão e sair jogando, você tem paciência, que é um fruto do Espírito. Você tem amor, você ama ela, por isso que você não faz isso. Você tem benignidade, você tem amor em ação, você vai fazer algo para poder ajudar ela. Você tem domínio próprio, você não saiu fazendo o que não devia, porque o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Você tem o quê? Mansidão, embora você pode pegar a criança e fazer algo, você não vai fazer porque você tem força sobre controle. Você tem fidelidade, você é fiel às Escrituras, é aquilo que espera de você. Você tem domínio próprio e assim nós vamos. Se lembrei os 9. Mas se você vê, eles estão juntos, porque você não lê lá frutos do Espírito, você vê fruto. É algo que nós já temos. Não tem desculpa. E como que é isso? Quanto mais eu vou nas Escrituras, lá em Gálatas, Paulo dá escancarado lá a explicação. Enche do Espírito. Há uma luta entre carne e Espírito, enche do Espírito. Se embriaga, não de bebida, mas do Espírito Santo, que você vai ter controle, ele vai dominar você e isso vai ser natural. Então, qual é o segredo? Quanto mais eu busco a esse Deus, mais eu me pareço com o Filho, mais essas coisas vão ser natural. Por que natural? Porque ele é da nova natureza. Porque ele é da nova natureza. E Efésios, eu não terminei de ler, né? Ele, aplicando a unidade, ele fala somente um corpo e um espírito. Só esperança... Cadê? Volta para perto dos olhos. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos, está em todos. Entende Paulo falando todos? Todos. Todos. Qual é a salvação? Qual que é a solução para o orgulho? Olhe para Cristo. Qual é a solução para ter humildade? Olhe para Cristo. Qual é a solução para acabar as brigas? O que Deus diz? Deus vai falar assim, eu estou certo, certo? A palavra dele. Eu estou certo. Eu estou correto. Nós somos pecadores, carecemos dessa unidade em Deus. E aí, termino esse contexto, Paulo também em Efésios capítulo 3, o verso 21, ele fala assim, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando nós glorificamos a Deus, quando Cristo está acima de todas as coisas, o orgulho vai caindo. A humildade passa a ser natural. Não é alguém que chega e ela passa a ser tão natural que ninguém vai chegar e vai falar aquela pessoa é humilde. Não. Na verdade, as pessoas à sua volta vão usufruir de uma pessoa que ela se importa com você. Você vai perceber isso.
Entende? A humildade vai fazer isso. Vai fazer com que ela pare de pensar só nela e comece a se importar com o próximo. Amados, quando nós chegamos e vamos aprendendo, percebe que quanto distante não, você, nós, você pode dizer eu preciso tanto ainda buscar esse nosso Deus para glorificar o nome dele. Então buscamos a Deus e o resto é natural. O que nós oramos essa noite? O que isso serve para nós? Para quando nós chegarmos diante de Deus, chegamos ali nos humilhando diante de Deus, nos colocando no lugar nosso e Deus no lugar de Deus. Entende? E não buscando para um propósito pessoal. Senhor, olha, eu quero ser humilde. Ore para você ser igual a Cristo. Ore, Senhor, eu quero ser igual ao seu filho. O seu servo falou para mim ter a mesma atitude que ele teve. Me ajude a ter. Pai, me ajuda a buscar a sua palavra, a buscar a sua presença, a me encher de ti, a continuar fazendo as minhas coisas, sim, trabalhando, estudando, dormindo, mas sempre fazendo essas coisas, lembrando que eu estou ligado no Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa meditação. Cada detalhe da sua palavra é um desafio. Que nós possamos encher do seu Santo Espírito, ó Pai. A sua palavra nos exorta, a sua palavra fala que nós podemos deixar as coisas tanto de lado, que nós podemos até deixar de usar o Santo Espírito. A sua palavra fala, não extinguis o Espírito Santo, a chegar a um ponto de não haver mais nada, mas nos ajude a enchermos de nós, não de nós mesmos, mas de Ti. O orgulho vai acabar quando se completa com o Senhor. Ó Deus, nós sabemos que compete no mesmo lugar das nossas vidas, muitas vezes, o Senhor e nós mesmos. Que o Senhor possa, ó Pai, nos encher e nós sermos usados por Ti. Nos ajude, essa é a minha oração, por graça, Papai. Essa é a nossa oração. Ensina-nos. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Prontinho, estamos assim terminados. Lembre um dos outros em suas orações. Lembre de mim também, da minha família. Acho que é algo que eu nem preciso pedir, que eu sei que os irmãos já fazem isso, né? E ore pela nossa nação, por esse tempo. Ore pela liderança, né? Ore pelos nossos irmãos e vamos estar juntos verdadeiramente. Ore, não faça desse tempo apenas um ritual. Eu sempre falo, se você está sozinho em casa, você não está sozinho. Não está. Aquele que crê em Deus nunca está sozinho. Chega lá, diante dele, aquele a qual nós estamos diante, e derrama o seu coração. Tem mais pessoas? Chame essas pessoas para orar. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte